Olá, um abraço. Nós estamos chegando com o Tempo Esportivo. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Vamos falar muito sobre futebol. Ontem teve o início da fase quartas de final da Copa do Brasil e teve o América. O América foi ao Beira-Rio na estreia do Abel Braga como treinador do Colorado e venceu o jogo por 1-0. Deu um passo importantíssimo para se classificar à fase semifinal da competição. Vamos falar do Atlético. Hoje, reunião marcada às 3 horas da tarde, entrevista coletiva na Cidade do Galo. E o presidente Sérgio Sete Câmara vai conceder essa entrevista. Tem gente dizendo que o Sete Câmara pode anunciar que não vai se reeleger a candidatura à presidência do Atlético. E o Cruzeiro, que ontem anunciou de forma oficial, Rafael Sobis é o novo jogador do Cruzeiro. Nelson Rafael, um abraço para você. Muitas novidades nesta quinta-feira. Um abraço, Thiago, um abraço para você de casa, nosso telespectador. Quinta-feira, costumo dizer que já está dando para ver o final de semana da esquina, né, Thiago Maia? E muito movimentado, muitas informações. Cruzeiro anunciando um reforço, o retorno do Rafael Sobis, segunda passagem dele já pela Raposa Celeste. Ele que é um jogador experiente, o perfil que o Filipão quer. Filipão que pediu o Rafael Sobis, temos informações que ele chegou a ligar para o Sobis para fazer este retorno para a Toca da Raposa. O Atlético começa agora aquela agitação nos bastidores por causa da eleição, né, Thiago? Já está marcado para o dia 11 de dezembro, vai ser o pleito atleticano, registros de chapa até o dia 26. Então, com essa entrevista coletiva convocada pelo atual presidente Sérgio Sete Câmara, hoje vamos aguardar porque deve sair muitas informações daí. Às vezes ele não vai mesmo concorrer à sua reeleição, né? O grupo dele, que é formado pelos menins, vai indicar o doutor Sérgio Coelho para o seu lugar. O América, hein, Thiago? Já está dando para sonhar com as semifinais da Copa do Brasil, que será um feito incrível por parte do grande Ameriquinha, o representante mineiro nas demais competições, a não ser os campeonatos brasileiros. E lembrando que se o América classificar, chegar à semifinal, serão mais 7 milhões nos cofres do América, uma grana importante, um momento de pandemia, onde os clubes estão sofrendo muito. O América, de longe, não tem o mesmo orçamento do que Atlético, Cruzeiro, as grandes equipes do futebol brasileiro. Já será, sim, um feito enorme chegar à semifinal. Mas, além disso, né, a situação financeira do América vai estar estabilizada até o final da temporada, que vai ser somente em março do ano que vem. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, já voltamos falando de Copa do Brasil. Teve o Flamengo ontem sendo derrotado em casa para o São Paulo, gol nos acréscimos. O Bremer, garoto das categorias de base, marcou os 2 gols na estreia do Rogério Ceni como treinador do Flamengo. O Grêmio, que venceu o Cuiabá jogando fora de casa. E o Palmeiras, que fez um ótimo primeiro tempo contra o Ceará e praticamente garantiu a sua classificação. Só mesmo um tropeço muito gigante, né? Um tropeço enorme, pode tirar o Palmeiras da semifinal da Copa do Brasil. É o nosso primeiro intervalo. Na volta, tudo sobre a competição mais democrática do futebol brasileiro. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus.
A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Legal, estamos de volta com o Tempo Esportivo nesta quinta-feira e de bate-pronto, né? Vamos colocar aí os gols da Copa do Brasil. Ontem foi o início da fase quartas de final da competição. Tivemos 4 jogos. O Palmeiras venceu o Ceará por 3-0. O Grêmio, fora de casa, venceu o Cuiabá por 2-1. Jogando também no Maracanã pela Copa do Brasil, o Flamengo foi derrotado 2-1 para o São Paulo. E o América, né, foi ao Beira-Rio e venceu o confronto por 1-0. Apenas um mandante venceu, que foi o Palmeiras. Os visitantes ontem se deram bem nos jogos da Copa do Brasil. São Paulo, Grêmio e também o América. A produção pode colocar para a gente os gols. Mas ontem, Nelson, o fator mando de campo não prevaleceu.
neste primeiro confronto, né, nesta fase de ida da fase quarta de final da Copa do Brasil. Nós estamos vendo o Palmeiras, né? Gustavo Scarpa ontem titular, marcando aí o primeiro gol do Palmeiras. O detalhe, Nelson, desde quando o Lucha caiu, o Palmeiras venceu todos os jogos. E eu não estou me lembrando do Palmeiras ter tomado gols. E foi o time que mais fez gols nesses últimos confrontos. Realmente, né, Thiago? O assunto é Copa do Brasil, mas deu para ficar bem evidente que o problema do Palmeiras era mesmo o Luxemburgo, o português. Chegou lá, o Ferreira, né? E já consertou a casa. Palmeiras vem sendo um forte candidato, tanto a essa Copa do Brasil, como se recuperar no Campeonato Brasileiro. O fator mando, Thiago, sem a presença do público, é lógico que influencia demais, né? O campo, as quatro linhas, ali dentro das quatro linhas, é igual, são as mesmas dimensões. Hoje não tem mais aquela questão de que um campo é diferente as medidas do outro, um é mais largo, o outro é mais comprido. Hoje está tudo muito padronizado, apenas diferente mesmo que a gente vê no futebol brasileiro atualmente, é o jogar na Arena da Baixada e no Allianz Parque, que tem ali aquela grama sintética, e quando a Arena MRV do Atlético também estiver pronta, vai ser grama sintética. No demais, Thiago, é tudo igualzinho. Então, o time se equivale. Aí é o gol do Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve jogo isolado, né? Bahia 2, Fortaleza 1. Esse jogo aí é 18ª rodada, é um jogo atrasado da 18ª rodada, né? O Bahia venceu a equipe do Fortaleza, que perdeu o Rogério Ceni para o Flamengo, né? Voltando aqui na Copa do Brasil, a gente tá vendo o jogo do Campeonato Brasileiro, mas vamos dar um destaque todo especial para o América, né, Thiago? Uma excelente vitória sobre o líder do Campeonato Brasileiro, na casa do líder, no Beira-Rio. O América foi lá e conseguiu a vitória de 1-0, e isso mostra que o trabalho, quando é bem feito, uma hora ou outra rende frutos. O Lisca, que de doido não tem nada, é um treinador muito inteligente, dessa nova geração. Ele é o que mais se desponta aí para conseguir algo muito maior no futebol brasileiro, né? Ele consegue mesclar, ele tem aquela interatividade com os jogadores, ele é muito querido pelo plantel, ele é um cara extremamente profissional, ele é um dos estudiosos do futebol. Você conversa com o Lisca, você vê que nas próprias coletivas dele também, você percebe que ele estuda o jogo, ele sabe daquilo que ele está fazendo. E eu me recordo, Thiago, antes dele assumir o América, no ano passado, quando os times começavam a trocar de treinador no terço final do Campeonato Brasileiro, ele recebeu alguns convites, e numa entrevista que eu vi dele, ele falando que o ideal que ele queria agora para sua carreira era pegar um time, montar um planejamento e levar esse time adiante, e é o que ele fez com a América. Ele esse ano já recusou propostas de time da Série A, recusou uma proposta do Cruzeiro também, aliás, e está mostrando que o trabalho ele consegue colher frutos. Uma excelente vitória. O América já começa a sonhar com as semifinais da Copa do Brasil, que seria um feito, né, Thiago? Assim, de suma importância para a carreira do Lisca. O América, único representante mineiro em outras competições. Ali foi o gol do Rodolfo, né, que garantiu a vitória do América, gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco nós vamos falar mais de América, e nós estamos vendo aí São Paulo 2, Flamengo 1, o gol do Bremer, garoto, jovem, 20 anos, tem feito muitos gols. O Gabigol ontem titular, o Pedro está servindo na seleção brasileira, empatou o jogo, assistência do Bruno Henrique, e nos minutos finais, né, nós vamos ver aí o goleiro do Flamengo, Hugo, o jovem, acabou tentando driblar o Bremer, que roubou a bola para poder fazer 2-1 aos 44 do segundo tempo. O São Paulo dá um passo à frente aí na briga pela semifinal da competição. E vale lembrar que o Fernando Diniz, que já foi muito questionado, hoje está conseguindo uma estabilidade no São Paulo, ele já havia eliminado o Rogério Ceni nessa Copa do Brasil, nessa edição, na fase oitavas de final. O Rogério Ceni era o treinador do Fortaleza, e agora o Rogério Ceni sendo treinador do Flamengo, né? E aí o Fernando Diniz pode, mais uma vez, eliminar o Rogério Ceni na competição.
Mas, o Nelson Rafael, sobre os jogos de ontem, Grêmio e Cuiabá, acho que é um resultado normal, né? O Grêmio é forte, o Grêmio na Copa do Brasil tem uma força impressionante diante de um Cuiabá que faz um bom início, né? Fez um bom primeiro turno de Série B, é um dos candidatos a acesso, mas até aí normal a vitória do Grêmio. A vitória do Palmeiras para cima do Ceará também uma vitória normal, né? A questão é 3 gols de diferença. Foi uma vitória muito elástica. Talvez acreditava que o Ceará pudesse fazer um jogo mais duro, um jogo mais difícil. E esse jogo Flamengo e São Paulo, sinceramente, eu fui pego de surpresa. Até aposto que este São Paulo, né, vem melhorando, vem fazendo aí um bom brasileiro. Na Copa do Brasil está firme, foi eliminado já da Libertadores, da Sul-Americana, mas foi um resultado que me pegou de surpresa essa vitória ontem do São Paulo para cima do Flamengo do Rogério Ceni. O que você viu aí, tem para falar deste novo Flamengo do Ceni? Olha, Thiago, muito pouco tempo, né? Ele acabou de chegar lá, se apresentou na terça-feira, teve apenas aquele bate-papo, não teve tempo de treinar, então a gente não conseguiu ver muita coisa da mão do Rogério Ceni ainda. O São Paulo já vem treinado pelo Fernando Diniz há bastante tempo. Você mesmo lembrou que acabou de eliminar o próprio Rogério Ceni na fase anterior de oitavas, quando ele ainda estava no Fortaleza. Então o Flamengo que jogou ontem foi aquele mesmo Flamengo do Domenech. Então o Rogério Ceni, é lógico, fez uma ou outra alteração, mas continua falhando no setor defensivo principalmente. A zaga está sendo muito criticada. Uma fatalidade que aconteceu com o o Hugo, né, o goleiro, tentou driblar justamente nos olhares do Rogério Ceni, que era um excelente goleiro com os pés, e acabou sofrendo um empate já no final do segundo tempo. Tem muito jogo ainda, tem mais 90 minutos, a volta é lógico, no campo do São Paulo, vai ser no Morumbi, mas ainda está aberto. Aliás, Thiago, 3 jogos em aberto ainda, por mais que a volta, todos os times que ganharam vão defender o resultado em casa, mas os 3 jogos em aberto, Cuiabá e Grêmio 2-1, Flamengo e São Paulo 2-1, Internacional e América 1-0, apenas Palmeiras e Ceará que tem uma diferença maior para o Palmeiras, 3-0. E lembrando também, Thiago, um fato curioso, das 8 equipes que disputam as quartas de finais, 3 delas sem perder seus treinadores, né? Flamengo trocou, o Internacional trocou e o Cuiabá também. O treinador do Cuiabá acabou indo para o Fortaleza substituir o Rogério Ceni. Então aí a gente pode falar que quase que 50% dos times com outros treinadores. Muito bem. E acredito que se eu tivesse que apostar hoje, Grêmio e Palmeiras, eu já colocaria na fase semifinal. Palmeiras não deve tomar essa virada e o Grêmio jogando em casa, né, com todo o histórico que tem na Copa do Brasil, vai chegar à semifinal. Agora, Flamengo e São Paulo, para mim, está completamente aberto. E o América, para a gente falar um pouco mais aqui, que deu um passo importantíssimo, joga pelo empate para conseguir aí chegar à semifinal da competição. Ontem, aos 3 minutos, o gol do Rodolfo. O América, que não se intimidou de jogar contra o Internacional no Beira-Rio. O Inter, que não tem mais o Eduardo Cudê e ontem teve o Abel Braga. Até acredito que essa mudança foi favorável ao América, foi favorável a troca de treinadores pro América, porque de imediato já enfrentou o Internacional. Pode ser que o Abel Braga, que eu também não confio muito no trabalho dele, ainda acho um treinador ultrapassado, como outros vários do futebol brasileiro, possa tentar ajustar alguma coisa, né? Ou pelo menos manter, né, o que vinha fazendo aí o ex-técnico do Internacional, o Eduardo Cudê. Mas uma vitória que foi grande, foi gigante. E uma das maiores do América na sua história, Nelson. Pois é, Thiago. E eu fazer uma adenda, né? Como joga o Juninho, capitão do América, nesse meio campo do Lisca, né? Estão até brincando que ele é o Kanté, sei que você gosta muito do futebol europeu, ele é o Kanté dos pobres, mas um futebol muito bom do América, um feito. O Internacional não é qualquer Internacional, é um Internacional líder do Campeonato Brasileiro da Série A. É lógico que o América está lá no G4 da Série B,
mas é uma vitória gigantesca e vai decidir dentro de seus domínios, né, na Arena Independência, já na próxima quarta-feira, dia 18. Então uma semana, é rápido, não tem tempo de esfriar o sangue. O Abel Braga vai ter o jogo do Campeonato Brasileiro no meio de semana, assim como o América, mas eu acredito que, por tudo que significa a Copa do Brasil para o América, seria histórico, já é histórico o América chegar nas quartas de finais. É a melhor posição do América na história da Copa do Brasil. Alcançar uma semifinal seria um feito histórico, então o América provavelmente vai poupar jogadores no final de semana para tentar defender esse resultado na próxima quarta-feira. E eu não vejo muita distância não, viu, Thiago? Não acredito que o Abel Braga vai conseguir mudar totalmente o Internacional para pegar o América. Você falou bem, perdeu o Eduardo Cudê, é uma diferença muito grande. O América está sonhando aí com essa chegada às semifinais, porque, querendo ou não, Thiago, são 7 milhões a mais nos cofres. O América é uma equipe que ela trabalha com orçamento na faixa de 35 milhões anuais. Então você já soma aí 7 milhões, mais aqueles 3 milhões e 300 da fase das oitavas para as quartas, já significa aí quase que mais do que 10% de toda a renda que o América... Mais 10% eram só os 3 milhões, né, Thiago? Então já significa quase 30% de todo o faturamento do América no ano. Mais de 30%, né? 30%. Mais de 30%. Acredito que o América vai vir forte para essas quartas de finais no próximo final de semana, porque qualquer empate é um América na cabeça. Lembrando, Copa do Brasil é chaveamento, né, Thiago? Passando o América, ela vai encarar o vencedor de Palmeiras e Ceará, que não deixa de ser uma pedreira. Você já falou que o Palmeiras é um forte candidato, assim como o Grêmio, à conquista dessa Copa do Brasil, mas... eu sei que você se lembra, Paysandu já foi campeão da Copa do Brasil, Paulista de João de Areia já foi campeão da Copa do Brasil, Juventude. Copa do Brasil pode ser que tenha dessas de surpresas, né? Ano passado o Flamengo, todo poderoso, perdeu para o Atlético Paranaense. Então, quem sabe esse ano seja um ano do América conquistar esse grande título. Seria muito legal para o América, seria muito bom para o futebol mineiro. O América, a terceira força de Minas, e vencendo uma Copa do Brasil, no qual o Atlético e o Cruzeiro foram pífios na competição. O Atlético eliminado para o Afogados. E o Cruzeiro foi eliminado para o CRB, o Léo Gamalho, né? Todo mundo se lembra aí. E o América seguindo aí à frente da competição e brigando aí pelo título. Olha, nós vamos fazer o nosso segundo intervalo. Na volta, vamos falar do Atlético. Hoje tem entrevista coletiva na Cidade do Galo. O presidente Sérgio Sete Câmara vai trazer novidades. O Nelson está por dentro de tudo que está acontecendo. O Nelson, que é repórter da Rádio Eldorado, é setorista do Atlético. Então, ele vai trazer tudo que está rolando nos bastidores do Galo. Já já a gente volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança.
Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Beleza, estamos de volta com o Tempo Esportivo nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2020, reta final das eleições, né, do período aí eleitoral, dia 15, eleições, votação, e nós vamos conhecer o nosso prefeito de Sete Lagoas e os 17 vereadores que vão compor a Câmara Municipal. Mas vamos falar de futebol? Vamos falar do Atlético, aproveitando que o Nelson está aqui nesta quinta-feira. O Nelson, como eu disse, é setorista do Atlético pela Rádio Eldorado e ele sabe tudo sobre o Atlético. Então eu vou deixar a bola com você, mas primeiro vamos trazer aí a entrevista, né, do Igor Rabelo. O Igor Rabelo que falou na Cidade do Galo. Rabelo, bom dia, o Nelson Rafael da Rádio Eldorado. Rabelo, você veio de 2 anos consecutivos, tanto pelo Botafogo como pelo Atlético, como titular da sua posição. E esse ano não, você briga ali por uma vaga no time titular. O que muda em relação a isso? Então, assim como quando eu estava jogando, muitas das vezes eu vinha de muitos jogos, né? Até ano passado joguei muitos jogos. Eu não considero titular nem reserva quando estava jogando, então eu acho que todo mundo está preparado aqui no elenco para dar o melhor, né? Então, claro que esse ano eu venho jogando menos, mas eu sempre tenho que estar bem preparado aqui, treinando bastante e nos jogos mostrar o meu futebol para que eu seja sempre utilizado e dê sempre o melhor pelo Galo.
Ô Rabelo, o Atlético é considerado um time ainda em formação. São vários jogadores chegando no decorrer da competição. Isso impacta em alguma coisa quando a gente fala em entrosamento ou até mesmo conhecimento de um com o outro durante os jogos? Informação, né? O Vargas chegou agora, né? Mas já está ambientado, mas acabou de chegar, né? Então tem que se adaptar. Ele já conhece o São Paulo, o estilo de jogo do São Paulo, né? Já trabalhou 2 vezes com o São Paulo, então é mais fácil, né, de se adaptar, mas é claro que a equipe do Galo é de formação. Esse ano a gente tiveram várias contratações, então é um grupo novo, né, que se conhece só esse ano, então claro que o ambiente já é muito bom, todo mundo que chega já é bem recebido, já entra para brincadeira, mas em termos de trabalho, né, de montar um elenco, de parte tática, técnica, a gente tem que ir conhecendo cada jogador que chega, né? Mas é isso, é se preparar sempre para desempenhar o melhor pelo Galo. Tá certo aí a entrevista coletiva do Igor Rabelo, o nosso Nelson Rafael o entrevistou através do novo modo, né, de se fazer entrevistas coletivas online. O Nelson fez um bom trabalho aí, perguntando o Igor Rabelo e ele respondendo aí o que o torcedor realmente queria saber, né? Tem jogado menos, mas está focado, falou sobre o Vargas, sobre o entrosamento dele com o São Paulo, que já conhece o estilo de jogo, falta aí uma adaptação, é tudo aquilo que a gente realmente esperava quando o assunto fosse o chileno Eduardo Vargas. Ô Nelson, mas durante a semana, após a vitória contra o Flamengo, né, o astral do elenco deu uma modificada. E houve até algumas brincadeiras, né, envolvendo o Gabriel, o zagueiro do Atlético, o São Paulo. Conta pra gente aí como que tá o astral atleticano após a vitória diante do Flamengo. O ambiente é muito saudável na cidade do Galo, né, Thiago? O Sampaoli, por mais que ele é essa figura que cobra muito durante as partidas, isso já foi tema de várias perguntas para vários jogadores também, mas diz que fora o expediente, digamos assim, que é o momento de treinamento e partidas, o Sampaoli é aquele cara boleirão, ele joga, ele gosta de fazer um futevôlei com os atletas, agora está muito em evidência aquele futebol de mesa, né? O Sampaoli também gosta muito de praticar isso com os atletas, então a interação é muito saudável nesse aspecto. E tirando aqui uma outra palavrinha que eu achei muito importante do Rabelo na sua coletiva de hoje, Thiago, é quando se falaram que o Atlético jogou bem coletivamente diante do Flamengo, o Igor Rabelo confessou que não, que na segunda-feira, na reapresentação na Cidade de Galo, o Sampaoli chamou todo mundo na sala e deu uma puxada de orelha muito grande nos atletas, que independente do resultado de 4-0, isso foi graças a jogadas individuais, os atacantes conseguiram fazer os seus gols, a defesa conseguiu defender, mas que no olhar do Sampaoli, ele não viu o time fazer aquilo que ele pediu. O Igor Rabelo confessou que o Sampaoli, apesar da vitória 4-0, ainda puxou a orelha dos atletas. E isso leva o nível lá para cima, né, Thiago? Os jogadores... Oi? Sobre você falando aí, talvez o Sampaoli não ficou satisfeito, né? Porque o Atlético deu muito a bola para o adversário. E nós sabemos que o São Paulo tem como prioridade ter a bola, ter o controle das ações. Mas o cenário do jogo também proporcionou isso, que o Atlético fez 2-0 com 7 minutos de jogo. E o Flamengo também é outra equipe que tem como prioridade ter a bola e controlar as ações. E o Atlético baixou as linhas. Talvez seja esse o motivo do Flamengo ter ficado tanto com a bola, o Atlético não ter tido um controle em posse maior? Perfeito, Thiago. A gente vê raríssimos as partidas que o Atlético não tem a maior posse de bola, não tem o maior número de passes trocados, e essa partida foi uma delas. E a gente sabe que o Sampaoli é um treinador que cobra muito, ele não é resultadista, não é porque ganhou de 4-0 que tá tudo uma maravilha. Mostra o empenho desta equipe, Thiago.
para o próximo sábado. O Atlético vai ter os desfalques, né, já confirmados dos 3 jogadores que foram convocados para as seleções. Então a tendência é que o Vargas realmente faça a sua estreia, porque Jair está vetado, também não vai para a partida, ele se lesionou antes do jogo do Flamengo. E no treinamento de ontem, Mariano, lateral direito imediato, reserva do Guga, também está lesionado. Então é no mínimo 5 desfalques e o Atlético não vai ter muitas opções para o Sampaoli, por isso eu aposto que o Eduardo Vargas vai vir como até mesmo titular nessa próxima partida, Thiago. O Natan, para quem fica curioso, treinou normalmente ontem, treinou normalmente hoje, mas fica ali naquela questão de preservar o jogador, para ele não retornar muito rápido depois desse edema, não ter um agravamento da lesão. O departamento médico do Atlético está supervisionando a situação do Natan. Fora das 4 linhas, Thiago, as coisas estão meio agitadas. O Atlético em breve deve receber aí alguma notificação do STJD sobre a questão do Sampaoli. Estava suspenso na partida contra o Flamengo e estava lá no Mineirão. O próprio Flamengo está tentando denunciar alguma coisa atrás do Sampaoli, porque nem trabalhando o Sampaoli estava, e no estádio só poderia ficar quem está trabalhando. Era essa a alegação do Flamengo, conjuntamente com o STJD. Estão falando aí até mesmo em quebra de sigilo telefônico. A gente sabe que isso aí já aconteceu em várias outras ocasiões nesse mesmo Campeonato Brasileiro, mas agora o Flamengo vai tentar tumultuar as coisas. E também no campo político do Atlético, né? Esse ano tem eleições marcadas, dia 11 de dezembro, e hoje o presidente Sérgio Sete Campos convocou uma entrevista coletiva lá na sede de Lourdes, onde provavelmente ele vai vir a público falar que não vai concorrer nesse próximo pleito. O grupo que ele forma dentro do Atlético, capitaneado ali pela família Menin, Ricardo Guimarães, Dr. Salvador do Mater Dei, o próprio Sérgio Sete Câmara, estão escolhendo outro candidato. Então ele deve vir a público fazer aquele balanço dos seus 3 anos à frente do Atlético. Ele que, dos últimos presidentes, Deus a era quando o Calil assumiu, a gente pode falar que foi um dos piores, porque o Calil conquistou Copa do Brasil, conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, muitos títulos. Veio o Daniel Nepomuceno, continuou nessa tonada, aquele time forte do Atlético, sempre brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro e deu início à construção da Arena MRV, início no projeto, né? E agora o Sérgio Sete Câmara de título, só mesmo o Campeonato Mineiro, e o Atlético nos 2 últimos anos, quando ele estava à frente, ficou bem abaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Apenas esse ano vem desempenhando um bom trabalho, muito se deve ao apoio deste grupo forte que está no Atlético. Então a gente vai ficar de olho nessas informações aí do que vai se tratar essa entrevista coletiva. Ela vai ser lá na sede de Lourdes, lá em Belo Horizonte, e a gente vai estar sempre trazendo muitas informações de tudo que acontece nos bastidores do Atlético, Thiago Maia. Tudo bem. Primeiro vamos por partes. Situação do São Paulo. Eu entendo que, se é regra e o São Paulo não cumpriu, ele tem realmente que ser punido. Senão vai virar uma bagunça. Mas tal treinador fez isso em outra oportunidade. Deveria ter sido punido. Essa é a minha opinião. Regras são feitas para serem seguidas. Segundo ponto, Eduardo Vargas, se estiver treinando, como está treinando, com condição de jogo, vinha jogando, atuando pelo América do México, tem que jogar. Pelo Tigres, tem que jogar. E já tem que jogar de imediato, tem que ir para o jogo aí no sábado, até porque o Atlético tem desfalques importantes. Desfalques do Atlético, só para a gente relembrar o motivo. Data FIFA, eliminatórias para a Copa do Mundo, Savarino, seleção venezuelana, Júnior Alonso, seleção paraguaia, e Alan Franco, seleção equatoriana. Sobre o Sete Câmara, entrevista hoje, você me corrigiu, não é na Cidade do Galo, é na sede de Lourdes, e provavelmente ele deve anunciar que não será reeleito à presidência do Atlético. E aí o grupo Menin vai apoiar outro candidato. Você tem até o nome aí de quem seria um possível presidente do Atlético, né, Nelson? O indicado, Thiago, para presidente seria do Sérgio Coelho,
e o vice-presidente, o Dr. José Murilo Procópio. Os dois já foram vice-presidentes na gestão do Alexandre Calil, também do Ricardo Guimarães, inclusive o Sérgio Coelho foi vice-presidente de futebol do Atlético, deu lá quando o Calil assumiu, foi vice-presidente também do Daniel Nepomuceno. Então os dois já têm aí experiência na diretoria atleticana. Muito bem, então hoje, às 15h, essa entrevista coletiva na sede de Lourdes, que deve trazer novidades sobre o futuro do Atlético nessa reta final de temporada, período de eleições, e tomara de tudo ocorra dentro da tranquilidade, da normalidade, que isso não possa prejudicar o Atlético dentro de campo. Eu até, quando me lembro de eleições de futebol, sobre presidência, chapas, eu fico com dó do torcedor do Vasco da Gama. Eu estava acompanhando as eleições no Vasco da Gama. Todo ano, toda eleição que tem no Vasco é uma confusão tremenda, né? Inclusive o Campelo, que é atual presidente do Vasco, ele era vice de outra chapa, ele saiu para presidente dias antes da eleição, porque foi a pedido do Eurico Miranda. E aí foi aquela bagunça que nós vimos naquela oportunidade. E agora outra bagunça, né? Porque tem candidato eleito, mas teve conselheiro que não estava em dia votando, teve conselheiro teve pessoas que não fazem parte do conselho e votaram, estão tentando descobrir se teve falcatruas ou não para poder cancelar essa eleição no Vasco. E aquele que teve mais votos disse, se voltar atrás, eu não volto aqui mais nunca. Então, eu fico com dó do torcedor do Vasco da Gama e sei o quanto isso prejudica um time de futebol. Mas tomara que no Atlético tudo ocorra da melhor forma possível. Do Atlético, vamos falar aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro que só volta a jogar na próxima sexta-feira, do dia 20. O jogo vai acontecer no Mineirão contra o Figueirense. O Cruzeiro que vem de um empate 3-3 contra o Guarani de Campinas na última segunda-feira. Nos últimos jogos do Cruzeiro, em que o Filipão esteve no comando, foram 4 jogos. Foram 5 jogos. Desses 15 pontos disputados, o Cruzeiro somou 11, ganhando 3 partidas, empatando 2 jogos, e deu uma crescida, deu um salto aí na tabela. Mas precisa de muito mais do que isso para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E conta com o reforço agora do Rafael Sobis. Ele foi oficialmente apresentado, novo reforço do Cruzeiro. E acredito, Nelson, que o Rafael Sobis, juntamente com o William Potker, juntamente com a Ayrton, o Marcelo Moreno em uma condição melhor física e ritmo de jogo, o Cruzeiro pode ter aí várias opções, vai ter o Luiz Felipe Scolari para montar o seu ataque e ser aquele ataque mais poderoso da Série B. Opção no ataque não vai faltar, né, Thiago? Com a chegada do Sobis, e o Cruzeiro contabiliza aí 11 atacantes no seu elenco. Tem atacante que o torcedor nem se lembra. Eu vou citar um aqui, por exemplo, que me veio à mente que eu não me recordo de ver esse rapaz jogando há muito, que é o Robertson. Você também acompanha, eu sei que você também nem se recorda desse rapaz no elenco do Cruzeiro, não é, Thiago? Mas o Filipão chegou, detectou que por mais que o Cruzeiro já tinha 10 atacantes, tinha 9 na ocasião que o Filipão chegou, né? Nenhum desses atacantes ele iria utilizá-lo, por isso pediu a contratação aí do Potker e também do Sobis, 10º e o 11º atacante no elenco da Raposa Celeste. E agora vai se reforçando porque era um elenco muito jovem e o Sobis, por exemplo, tem 30 para 31 anos, se eu não estou enganado. Ele já é um cara experiente e ele gosta de trabalhar também com meninos jovens. É uma característica do Rafael Sobis. A gente via isso também lá no próprio Ceará. E ele vinha jogando, está em ritmo bom de jogo, Thiago. O Cruzeiro tem aí mais uma semana praticamente cheia para se treinar. Não me estranharia se ele já viesse para o próximo confronto contra o Figueirense, fazendo uma dupla de titulares ali com o William Potker. Talvez o Sassá também, jogador de beirada.
não me surpreenderia. É o Filipão que já pediu mais reforço e entende que o time do Cruzeiro precisava dessa experiência para poder brigar lá pela 4ª vaga, vamos ser assim, modesto, 4ª vaga do G4. O Cruzeiro hoje está em 15º com 24 pontos. O Juventude, que é o 4º lugar, tem aí 34, são 10 pontos de diferença. Dá para chegar? Dá para brigar? Dá, Thiago. Vai ser complicado? Vai. Mas postando no trabalho do Filipão e com a chegada desses reforços, o torcedor do Cruzeiro já começa a ver aquela luz lá no fim do túnel, que, a gente ser sincero, um mês atrás, se fosse no dia 12 de outubro, todo mundo já estava dando certo mais um rebaixamento do Cruzeiro, e agora já começa a se pensar no acesso novamente. Olha, sobre o Rafael Sobis, quando ele surgiu no Internacional, foi um talento que encantou a todos, né? Um jogador que começou a carreira jogando como segundo atacante, de uma qualidade técnica indiscutível, com poder de finalização acima da média, e um jogador extremamente inteligente. Com o passar do tempo, né, com as modificações táticas, essa função de segundo atacante, ela ficou um pouco esquecida. E aí o Rafael Sobis teve que se adaptar, jogando pelos lados, jogando como referência. Então é um jogador que o Luiz Felipe Scolari pode contar com ele jogando mais por dentro, pode contar com ele em alguns momentos jogando pelos lados e em alguns momentos vindo de trás, talvez tentando aí refazer essa função de um segundo atacante, mas é um jogador que vai agregar muito ao que o Luiz Felipe Scolari pensa, o que ele tende a modificar na estrutura tática, porque o Rafael Sobis tem essas características. Assim também como o William Potker, que eu vejo um jogador que pode atuar pelos lados, mas também pode atuar por dentro, né? Quem sabe uma dupla de atacantes, Rafael Sobis jogando junto com o William Potker, tendo o Ayrton pelo lado, talvez tendo até mesmo aí o Sobis como referência, deixando o Potker pelo lado. Então, são variáveis que ganha este elenco do Cruzeiro com a contratação do Rafael Sobis. Thiago, só passar uns números da primeira passagem do Rafael Sobis pelo Cruzeiro. Ele veio em 2016, ficou de 16 a 18, ele tem 116 partidas com a camisa do Cruzeiro e 25 gols. Então ele elenca bastante isso que você falou. Ele não é um jogador, na primeira passagem do Cruzeiro, não era aquele goleador, ele era o atacante da assistência pela beirada, né? Mas o que a gente vinha no Internacional, e logicamente devido ao avanço da idade, Rafael Sobis se profissionalizou em 2004, para você ter uma ideia. Então de lá para cá, se modifica alguma coisa, agora ele pode ser sim esse homem-gol do Cruzeiro. Muito bem, e espero que ele vá contribuir. É um jogador que tem uma história também bacana com o torcedor, né? É um jogador que sempre honrou a camisa do Cruzeiro, é um jogador que nunca teve problemas extracampo, é um jogador que se identificou bastante com o torcedor cruzeirense e chega realmente para poder somar. Então o Cruzeiro só volta a campo na próxima sexta-feira do dia 20 contra o Figueirense, que está mal no Campeonato Brasileiro, né? Não consegue firmar, oscila muito durante o campeonato, e para tentar a reabilitação depois do empate 3-3, aquele empate contra o Guarani de Campinas, jogo que aconteceu no Mineirão. Nelson Rafael, sobre seleção brasileira, para a gente fechar esse terceiro bloco. Seleção brasileira que não terá o Neymar nesses jogos das eliminatórias contra Uruguai e Venezuela. E aí o Pedro foi convocado, características diferentes, mas quem sabe pode ter oportunidades. Tem o Firmino, tem o Gabriel Jesus, tem o Richarlison, tem o Pedro. Então, vários jogadores que gostam de jogar mais centralizados. A seleção brasileira conquistou 2 resultados importantes nesse início de eliminatórias. O que você vê da seleção brasileira? O que você pensa que o Tite pode fazer em questão de estrutura tática sem ter o Neymar? Qual será o jogador referência dessa seleção brasileira? Muda bastante coisa, né, Thiago? O Neymar, ele, além de ser referência técnica dentro dessa seleção brasileira, ele também era o capitão, ele era o jogador que mais vezes foi convocado pelo Tite, aliás, nessa passagem do Tite,
e ele lesionado agora muda bastante coisa. Quem que a gente pode eleger como o principal jogador agora, Thiago, sem o Neymar? Olha, é difícil da gente pensar. Talvez o Felipe Coutinho, se for um Felipe Coutinho que jogue, que puxe a responsabilidade para si, talvez. Aí não é só o desfalque do Neymar nessa convocatória, a gente vai puxar aqui o Casemiro, que é ali um motor no meio campo da seleção brasileira, não só da seleção, né, do Real Madrid também. Foi desfalque também, está com Covid-19, não vai representar o Brasil nesses 2 próximos jogos. É uma seleção brasileira com alguns nomes que é desconhecido do público novamente brasileiro, alguns nomes que fizeram a carreira principalmente na Europa. Quem não acompanha, às vezes vai achar estranho algumas convocações. É de se esperar bons jogos. Acredito que no jogo, principalmente de amanhã, 21h30 contra a Venezuela, o Brasil não vai ter dificuldade, é uma oportunidade, principalmente para o atleticano, quem sabe ver o Savarino contra a seleção brasileira, o Savarino que é venezuelano. Então esse jogo amanhã é esperado. A gente chutar uma escalação do Brasil para essa próxima partida também é complicado, porque tem a questão dos goleiros. Na última convocatória, por exemplo, nem o Ederson, nem o Alisson estavam presentes, nessas já estão. E a questão do Neymar, quem seria o substituto do Neymar? Eu não vejo um nome concreto para substituir a altura do Neymar no momento do plantel da seleção brasileira, não, Thiago. Muito bem. Eu acredito que o Alisson será o titular no gol. É o titular da seleção brasileira. É o melhor goleiro brasileiro em atividade. Apesar que o Ederson considera ele um baita goleiro também, mas o Alisson está alguns degraus acima, né? Sobre quem será essa referência, teoricamente teria que ser o Felipe Coutinho, né? Mas o Coutinho vem oscilando muito há um bom tempo. Barbosa também, né, o Thiago? Ele fez um gol importante pelo Manchester City no final de semana. E será que o Tite surpreende aí, vem com ataque Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison? O Pedro correndo por fora? Eu acho que o Firmino é titular. O Firmino é titular da seleção, até porque é um jogador de mais qualidade de criação do que os demais, né? E você não tendo o Neymar, o Roberto Firmino ele pode até se apresentar mais próximo do que ele faz com o Liverpool, né? No time lá do Jürgen Klopp, que ele é um jogador que participa muito da construção, da armação das jogadas. Então, eu apostaria que o Firmino vai ter a grande chance de, quem sabe, ser o protagonista aí, pelo menos na questão da criatividade sem o Neymar. Lógico, característica diferente. O Neymar é um jogador de velocidade, do drible, é um jogador com repertório gigantesco. O Firmino, de longe, não tem a mesma qualidade que o Neymar, mas desses convocados, aquele que pode encaixar uma bola, aquele que pode ser um pouco mais inteligente, eu vejo o Firmino e o Felipe Coutinho, mesmo oscilando muito. O Felipe Coutinho, que desde quando deixou o futebol inglês, né, quando saiu do Liverpool, ele não conseguiu ter o mesmo rendimento no Barcelona, não teve o mesmo rendimento no Bayern, agora está de volta ao Barcelona. E o Firmino, né, que também nesse início de temporada não tem jogado bem, chegou até a perder espaço no Liverpool, mas é um jogador que tem sim qualidade técnica. Vamos colocar aqui no ar o vídeo aí do Supermercado Santo Antônio. Nós vamos falar aqui das promoções, ofertas, o que tem o Santo Antônio, mas é certo que você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito, ou então 35 dias no cheque pré-datado. São 55 anos de tradição, atendendo a todas 7 Lagoas e região. Supermercado Santo Antônio, Rua Olavo Bilac e Avenida Norte-Sul. Lembrando que você compra no Santo Antônio, preenche o seu cupom e concorre a prêmios em janeiro, no início do ano. Serão 2 carros 0 km, moto e 10 vales compras no valor de R$3.000. No Santo Antônio, realmente, meu amigo, pode ir comprar e ainda concorrer a prêmios incríveis. Do Santo Antônio, nós vamos falar do Sacolão Center. Sacolão Center, frutas, verduras e legumes. Todos os dias, diretamente do Ceasa.
Ah, mas tem sacolão que vai comprar fruta, verdura, legumes, não está fresquinho. Lá no Sacolão Center não tem dessa. São frutas, verduras e legumes todos os dias vindo diretamente do Ceasa. O Nelson Rafael que prometeu, fez uma promessa, tem uma aposta também que até janeiro ele vai perder esse lado aí do rosto, essa bochechinha, e também vai diminuir a barriga. E está indo lá no Sacolão Center fazer sua compra, né? Para ajustar aí uma alimentação mais saudável. Então, o Nelson, você que está indo lá, promoção é o que não falta lá no Sacolão Center, na rua Pedro Luiz 629. Tiago, é duro, né, gente? É duro. O Álvaro, com aquela cara redonda dele, aí a gente se confunde aqui se é o Tiago ou se é o Álvaro, porque eles estão igual, e sobra para mim que estou em plena forma física, mas a gente faz isso, ô Tiago, lá no Sacolão Center, em busca da saúde, porque lá realmente tudo é fresquinho. Se você está querendo saúde, meu amigo, não deixe de passar no Sacolão Center, que além do Dr. Pedro Luiz, que o Tiago falou, tem uma pertinho realmente da minha casa. Eu sou cliente mesmo aqui na Raquel Teixeira Viana, eu vou lá praticamente todos os dias mesmo, viu, Tiago? Beleza, valeu, Nelson. Nós estamos chegando ao final de mais um Tempo Esportivo, data FIFA, né? Jogos amistosos no continente europeu. Durante os próximos dias teremos a Nations League, que é a Liga das Nações, e a última rodada, que vai definir aí os classificados, e, claro, eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias da América do Sul. Teremos a seleção brasileira em campo amanhã, e no final de semana, no domingo, o jogo contra a seleção uruguaia. Só confirma pra gente, sendo o seu destaque final, Nelson, você que é rápido aí no gatilho. Terça-feira, Tiago, dia 17/11, às 20 horas, Brasil-Uruguai. São os dois jogos, né? Amanhã contra a Venezuela, 21h30, e na terça-feira, 20 horas. Só lembrando rapidinho aqui pra gente encerrar, Tiago, o futebol europeu, Finlândia 2-0 para cima da campeã do mundo, França, num amistoso de ontem, viu? Muito bem, tá certo. Valeu, Nelson. Valeu quem esteve nos acompanhando aí o Tempo Esportivo. Amanhã o Álvaro Vilaça, a Pepa, tá de volta amanhã. Você gostou, né, Nelson? Trairagem. Ô, Tiago, e amanhã eu estarei presente também aqui de volta no Tempo Esportivo com um convidado super especial. Não perca, você aí que está acompanhando hoje, anote na agenda aí, não é imperdível o programa de amanhã, viu? Beleza, valeu, vamos nessa. Valeu, aquele abraço, fiquem com Deus, até amanhã.